Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer. Peraí que eu tenho que botar o óculos aqui. Em Porto Alegre, 9 horas e 28 minutos, de 3 de janeiro de 2021. Primeiro programa que gravamos neste novo ano. O tiozão sempre tem que botar o óculos quando ele tem que ler alguma coisa, né? Que você passa de uma certa idade. É a presbiopia. Exatamente, né? Então, mas como é o tiozão típico, visto assim, ele não usa muitos óculos porque ele não lê muito, né? Não lê. O tiozão de almanaque, assim, digamos assim, né? Mas tiozão, para definição, é todo aquele homem que passa dos 40 anos, com aparência de 40 anos, ou que passa dos 50, que aí não tem aparência que resolva o fato dele ser tiozão, né? Não tem Nós botox. dois passamos os 50. Eu tenho Exatamente, nós somos. 52. 50 é o tiozão típico, né? O tiozão na flor da sua piada de mau gosto. Da sua tiosice. Exatamente, ele está na faixa dos 50 anos, né? 50, assim, é o clássico, né? Porque. Eu acho que quando surgiu aquela propaganda do tio Suquita, a imagem era de 40 anos. Era. Os 50 são os novos 40. Não, mas Para os seus 40. exatamente, mas porque aquele cara que fez o comercial, se fosse hoje, com os recursos de hoje que a gente tem, né, de estéticos, né? Ele já estaria na faixa, já estaria uns 45 ali, os 45 na prorrogação, 47, 48. Né? Mas na época. Mas o tiozão não é um problema de aparência física. Ele é mais assim de, olha, tchê, já passou o teu tempo, agora te sossega o facho. O pior que não. Sossega, né? O pior que não. Esse é o grande problema, é que não. Não passou o tempo dele em termos de produtivos, porque ele está no auge da sua produtividade. Entre os 40 e 50 é o auge da produtividade, tem pesquisa que mostra, é quando ele está com mais funções, na média, né, com melhores funções, um empreendedor mais bem sucedido, porque já errou, já acertou, já tem uma certa experiência, né? Não, claro, não existe empreendedor de sucesso que não tenha errado. Né? Isso não existe. A gente já falou disso num programa aqui. Né? Uma estratégia de sucesso hoje pode fracassar amanhã e vice-versa. Né? Bom, então o que o tiozão, ele começou com suquita. Então ele está muito ligado à atratividade sexual para a juventude. Quer dizer, que quem fala a palavra tiozão é o sobrinho. Né? Quem está na condição de jovem. Né? E a juventude vai ser sempre, por uma questão biológica, a questão de atratividade, ela sempre vai ser irresistível, ela vai ser uma coisa a ser cultuada. Porque nós somos biologicamente perfeitos aos 17 anos. Tá? Os homens é um pouquinho depois, aos 25. Não, biologicamente perfeitos, ou seja, o auge da nossa saúde física. O coração não está totalmente desenvolvido aos 16. Vamos, tudo bem, mas em torno disso, vamos botar em torno de 20 anos, você está. A mulher ela é mais. Ela vai gerar melhores descendentes aos 20, a chance de ter um descendente ruim é muito menor. Enfim, a saúde vai estar boa. Geralmente você vai estar com a pressão boa, vai estar com o peso bom. A chance de tudo dar certo aos 20 anos é muito maior. E a atratividade, a beleza não se fala, né? A beleza aos 20 anos é uma coisa que depois que passa dos 30, principalmente nas mulheres, mas nos homens também, tudo que se quer, que se deseja é ter a aparência de 20 anos, né? Eu não concordo muito em relação à nossa aparência masculina. Eu acho que a Não, nossa aparência masculina ideal é lá pelos 30. Uhum. Nós temos fica mais com cara de homem, né? A gente fica com os traços mais masculinos, né? Enfim, aquela o Brad Pitt, né? Uma coisa assim. Brad Pitt no auge que era em torno dos 30 anos, né? Outros ícones da beleza masculina, Rodrigo Santoro aqui no Brasil e tal, na faixa dos 30 que eles vão aparentar realmente o auge dos seus. Então, que também é uma coisa natural no mundo, se você for ver, no mundo inteiro a média de diferença de idade no casamento é de 8 anos, o homem é 8 anos mais velho que a mulher, então isso vai bater com a biologia, né? Vai bater com o homem um pouco
8 anos, e aí, claro, ele admite variações para mais e para menos. Só a média no Brasil é 6, um pouco menor, mas enfim, a gente chega nisso. Então, o tiozão, mas vamos lá. O tiozão parte do ponto de vista do jovem. O jovem olha pro cara, ó, esse aqui é um tiozão. Né? E isso é depreciativo, evidentemente, porque começou com suquita e existe na vida real. Aquele negócio, eu prefiro o homem mais velho. Sim, isso é uma exceção, é minoritário. No homem é mais minoritário ainda. Né? É minoritário. Né? É uma questão, não é dizer, isso é normal. Claro que é normal. Eu já te falei que, para mim, eu preferia mulheres mais velhas, quando mais velha significava que ela tinha 27 anos. Eu é que era mais novo. Exatamente. Bom, então, mas o tiozão, vamos lá, a gente tem que caracterizá-lo. Tá? Demograficamente, ele aumentou muito a participação do tio Suquita para cá. Porque você teve a pirâmide etária, deixou de ser uma pirâmide para ser um balão. Né? Balão de São João. Então, ele está concentrado na faixa dos 30, 40 anos, com uma grande participação aos 50. Né? Uma participação aos 50 quase tão significativa quanto a participação aos 20, da faixa dos 20. Isso aumentou demograficamente a quantidade de tiozões, eles passaram a ter um peso eleitoral também muito maior, e que a gente tem visto, né? Essa questão do tiozão. O tiozão tende mais a ser conservador, ainda que seja de esquerda, uma esquerda conservadora, não é uma esquerda. Não está ligado no identitarismo. Ele não é mais revolucionário, né? Exato, não está ligado ao identitarismo, ele já passou dessa fase. Eu acho que tem mais revolucionários do que identitários nessa faixa. Sim, claro. Revolucionários no sentido clássico, você fala. Que é um sentido conservador. Socialista, marxista. O marxismo é conservador. O marxismo clássico hoje eu considero conservador dentro do espectro da esquerda. A esquerda identitária, pós-modernista, que se possa dizer assim, ela é mais, é um sopro de renovação. É só você comparar PSOL e PT. Quem dos dois é conservador? O PT é conservador em relação ao PSOL, né? Mas o PSOL tem socialismo no nome e eles têm uma ideia de que a luta contra, por exemplo, o patriarcado, no fundo, é uma luta contra o capitalismo. A luta contra, claro, é uma tática. A destruição do ambiente, no fundo, é contra o capitalismo industrial e assim por diante. Eles aprenderem... É um pouco mascarado até para o próprio público, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade, quando era comunista, aqui quem quiser ver minha biografia, eu explico por quê, de ler as obras completas de Lenin. Era uma edição portuguesa. Inclusive. Não li. E Lenin ensina muito isso. Depois Gramsci vai aperfeiçoar o método, né? Mas o Lenin ensina muito isso. Tenha bandeiras táticas. O seu objetivo é um só. É estabelecer uma sociedade sem classes. Esse é o único objetivo. O objetivo final é o objetivo... esse é o socialismo marxista, tal como Marx previu. Claro, o comunismo é etapa superior e tal, que é o ditadura. No comunismo é que tu não vai ter classes, né? E aí tu pode até abolir o Estado. Exatamente. Bom, mas o socialismo é nessa direção. O socialismo é o caminho para lá. É o caminho, muito bem. Mas nesse caminho, para chegar a esse caminho, para poder implantar esse caminho, para poder tomar conta do Estado, para que o Estado vá nessa direção, você tem que usar táticas. Né? Você tem que atacar o inimigo por todos os lados com táticas. Né? Os fins justificam os meios. É bem claro isso. Né? E aí vem essa coisa do identitarismo que a gente sabe que quando ele chega ao poder, nós já temos umas 100 experiências socialistas, 100 eu diria é um exagero, mas pelo menos umas 50 experiências socialistas ao redor do mundo que a gente pode dizer marxistas, né? Quer dizer, seguiu a cartilha... Umas 5. Não, que seguiu, procurou seguir a cartilha marxista-leninista. Não, estou dizendo, umas 5 já é uma amostra... Grande, tá, beleza. Então, essas amostras nos demonstram que o identitarismo, por exemplo, é completamente descartado, quando não é perseguido, quando eles chegam ao poder. Então, isso não existe. Mas a gente está desviando do tema central, a gente pode fazer outro sobre isso, precisamos fazer mais sobre as estratégias socialistas, a gente inclusive está devendo sobre socialismo. Eu acho que vale um pouco, porque há
há um descompasso entre o que a juventude pensa como as discussões políticas e o que os tiozões pensam. Os próprios tiozões de esquerda entram em conflito com os jovens de esquerda porque a cabeça deles foi formada na Guerra Fria, né? Exatamente. Não acho que não só por isso, eu acho que também por uma visão de que isso... eles sabem que isso... Eles sabem que isso é uma grande bobagem. Sim, mas o termo frescura... E no fundo, eles são muito mais pragmáticos do que os tiozões neutros ou os tiozões de direita. Porque há um pragmatismo no leninismo muito forte. Essa questão, eu queria ressaltar esse ponto. Isso é, de certa forma, conservador e aristocrático, que a gente vai discutir. A questão é uma mentalidade aristocrática, no fundo, é uma reação aristocrática ao livre mercado, ao capitalismo, essa coisa toda. Bom, então ele tem uma visão bastante conservadora e, no fundo, isso aí é uma bobagem burguesa. Isso é próprio da burguesia. A burguesia, a partir de um determinado patamar de renda, de coisa e tal, ela vai discutir, mas eu gosto disso, eu não gosto daquilo, o próprio gosto particular. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu gosto de sexo assim ou sexo assado, eu gosto... essas coisas são gostos. E para o leninista, isso não faz tanto sentido, gostos. Ele tá focado no modelo de sociedade que ele quer implantar, no modelo de organização política e econômica que ele quer implantar. Acho que até faz sentido, Aurélio, mas lá daqui 100 anos no comunismo, agora socialismo, a gente tem que endurecer sem perder a termo. Sim, porque uma coisa que eu gosto de debater com marxistas clássicos é que eles têm em mente que a economia é fundamental. O debate fundamental é sobre economia, sobre a forma de produzir, enfim, sobre os meios de produção, sobre toda essa questão que Marx tão bem trata. Marx é quase um economista, no sentido assim de que ele gosta de tratar temas econômicos e o marxista gosta de tratar temas econômicos. Gosta de debater isso, né? Você pega o Haddad, ele fez uma tese lá sobre a União Soviética. Todo o fundamento da tese dele, o que ele permeia modelos de produção, modelos de relação de consumo, relação de produção, relação de distribuição de tarefas, enfim, tudo que gira em torno da economia. Eles são muito focados em economia. O Haddad, inclusive, é um bom analista econômico, ele tem uma visão sobre economia, tem um conhecimento sobre economia, que eu reconheço que é muito bom. O que eu quero dizer... é um tiozão com cara de guri. E é um tiozão que não passa tiozão, porque o tiozão de esquerda, ele também, ele ganha uma certa, mas ele é um tiozão, evidentemente que ele é um tiozão. E bastante conservador. Ele tem que se cuidar para não dizer alguma bobagem politicamente incorreta. Exatamente, como já disse, né? Ele disse bobagens que na voz de alguém de direita... seria explorado. Eu lembro na campanha eleitoral, eu jamais faria uma cartilha porque eu sou um pai de família. O que ele quis dizer? Bom, se eu sou um pai de família, então eu não posso aceitar que exista isso. Eu não posso ser a favor de liberdade sexual. Fora a provocação com o filho do presidente e tudo mais, né? Cuidado com o primo e tal. Enfim. Foi um momento homofóbico do Haddad. Me lembra a Marta... Mas aí, como é de esquerda, tudo bem. Me lembra a Marta Suplicy, a tiozona, né? Digamos assim, que tem a tiozona também. Que chegou da campanha contra o Kassab, quando ela contra o Kassab. Fez insinuações de que ele era gay. Será que ele né? Porque ele não é casado. Logo ela, sexóloga do TV Mulher. Exatamente, ninguém viu ele com mulher. Será que ele gosta? Insinuação e tanto, né? Bom, mas essa questão de identitarismo é o que, para caracterizar, ela é estranha também ao tiozão de esquerda. Embora, claro, estrategicamente ele vai fazer tudo para não parecer isso. Se acomode. O típico tiozão de esquerda, e que seria um tiozão de direita perfeito. Eu não conheço ninguém mais perfeito para ser de direita, é o Lula. Uhum. O Lula é um tiozão completo, né? Total. Né? Até na faixa dos 70, 60. Até nas cafajestistas. Não, mas o cara não. Enquanto você estiver ativo,
Enquanto você não se entregar Tu do tempo entra aos 40, 40 e e poucos, mas você tu só só sai com a sai morte pela senilidade. ou pela senilidade, ou pela decrepitude, né? Entregar-se à decrepitude, né? Virar dar-se à infância absurda. Eu gosto de chamar a velhice de infância absurda, né? Porque ela não leva a lugar nenhum. Então, enquanto, É, sim, não leva a lugar nenhum, que eu quero dizer que a infância te leva a um patamar, né? A velhice não. E aí, quando o velho se dá, se acomoda e se dá a finitude, ou seja, se dá, eu preciso, passa a ser uma criança, né? Aí ele deixa de ser tiozão porque ele deixa de ter tem o rito de protagonismo. passagem da aposentadoria ganhando um relógio, né? Mas não existe mais esse rito e a questão é, tá, o cara chega aos 50, 60 e continua querendo coisa, vai surfar, vai aprender a meditar, isso deixa os filhos meio confusos, né? Sim, mas aí é o típico tiozão. O tiozão vai procurar. O Isso. tiozão, vão voltando ao tiozão Suquita, né? O tio Suquita, ele é um cara que é um predador, ele continua sendo um predador, né? E para ser um predador, ele vai fazer Com academia. outros recursos. Exatamente. Mas ele vai tentar imitar a juventude. Ele vai tentar simular isso. Quer dizer, como você disse, ele vai surfar, ele vai fazer hipertrofia para evitar a perda muscular, que ele faz muito bem, vai fazer muito bem para a saúde dele, isso. Vai procurar emagrecer, tirar aquele barrigão típico de tiozão, né? Aquela pança enorme de tiozão, que eu tenho também. Eu sou um exemplo clássico disso. Então, um tiozão em construção, em reconstrução. Sempre, a gente está sempre preocupado com isso, o tiozão obcecado com isso, né? E realmente a gente, inclusive, vai fazer, a gente já fez aqui dieta paleo, nós vamos fazer aqui, eu tenho como proposta, Regis, durante o ano 2021, aí a gente fazer vários programas, né? Dando dicas para tiozões como nós, né? De como você pode. Aurélio e Regis malham ao vivo. Exatamente, a gente pode filmar isso, tá? Aí a gente está pegando a tiozona, aquela de esquerda que fez um vídeo de ginástica, depois se casou com o cara da Fox, como é que é o nome dela? Fez a Barbarella, Eu sei quem é, Jenny Fonda, não era? Não, Jenny Fonda. beleza. Bom, então o tiozão é isso, o tiozão sempre existiu, evidentemente, né? Mas o tiozão, a demografia dos últimos tempos fez com que o tiozão se tornasse muito mais expressivo e se tornasse um problema, né, para os não tiozões, né? Porque Uhum. ele tem, né, nessa questão do mercado de relacionamentos, né? A grande quantidade de tiozões e o poder econômico dos tiozões, que geralmente é muito maior, por quê? Porque as pessoas estão adiando a juventude. Antigamente, alguém com 20 anos, eu quando tinha 20 anos trabalhava, me sustentava, ganhava até bem, né? Hoje é raro alguém com 20 anos estar numa boa condição financeira que não seja a mesada do papai, né? E é É, difícil entrar no mercado também. Exatamente, o mercado que existe cada você só entra aqui como estagiário se já estiver no final do curso superior e fim e todo para os bons salários, né? Isso para os salários bons. O concurso público também é só com ensino superior, então você não tem mais como entrar com 18 anos, né? Com os bons salários, né? Então ele vai usar o tiozão, vai numericamente expressivo e mais endinheirado, vai disputar o mercado das desejadas, né? Que estão na faixa dos. Tá, pode admitir, então, dos 16 aos 30, tá? Vamos lá. As mais procuradas. Não estou dizendo que. Não, tem mulheres que se. Não está dizendo que é as tuas preferências pessoais. Não vem ao caso aqui, né? Nem as suas, né? Que são diferentes das minhas, por sinal. A minha Geralmente. começa ali pelos 25, 27. Tá bom. Mas enfim. Porque eu não procuro a virgem, procuro a mulher com alguma experiência já. Bom, isso cada um tem suas predileções e não vem ao caso, né? A gente já discutiu isso aqui quando nós discutimos a diferença entre vontade e desejo, né? Que nós podemos conhecer nossas vontades, conhecer nossos desejos, a gênese dos nossos desejos é um pouco mais difícil, né? Duas vezes eu namorei
raparigas de 19 anos, e foi complicado as duas vezes, não. Tem problemas, tem problemas. Bom, claro, tudo tem seus senões e porquês. Bom, o que eu queria ressaltar, então, que há uma pressão demográfica aí, e isso tem sido um problema. E essa pressão demográfica ela é aumentada por uma coisa que foi aprovada no Brasil em 1977 e que antes era mais raro, que é o divórcio. Então, o que acontece? O cara... 77 era um desquite ainda. Não, até 77 era o desquite, e aí é aprovado no Congresso Nacional, o Brasil passa a ter o divórcio. Passa a ter o divórcio? Em 1977, isso eu me lembro com certeza. Bom, e aí o que acontece com o tempo? Com o tempo isso vai aumentando, a gente tem muito mais divórcios hoje do que tinha na época de 1970. E onde ocorre esse divórcio? Ele ocorre justamente, ele é concentrado, isso se vê, eu vejo em volta direto isso, num cara que casou aos 20 e poucos, aos 30, tá? Com uma mulher um pouco mais jovem, de 5 a 10 anos mais jovem, ou da mesma idade, tá? E quando chega nos 35, 40 dela, passa a ser um incentivo geral aí, de mentalidades gerais, para ela se separar e tentar outra vez. Para não ficar à sombra daquele homem. E aí ela sai da sombra e deixa o sujeito livre, leve e solto. Então o homem aos 40, 45 anos, ele tem que encarar um divórcio que ele não demandou e não demandaria. Ele preferiria, se fosse o caso de desfrute sexual, ele preferiria ter uma amante. Eu conheci até um que é fantástico o caso, né? Que o cara gostava tanto de ter amante que ele não era casado, nunca foi casado, certo? E ele usava uma aliança no dedo, e tinha as amantes. Ele nunca teve uma namorada, ele sempre tinha amante, ele dizia que era casado. É que tem uma... Não, hoje eu não posso porque... Exatamente, exatamente. Quando ele não queria, ele não ia. É uma maneira de evitar as obrigações da coabitação. Então, essa tática. E ele contando isso, a gente sabia que era verdade, né? Ele contando isso numa roda de comerciantes, amigos. Ele era comerciante. Todo mundo, que legal! Muito bom, gostamos, achamos interessante. Uma roda de tiozões, evidentemente, né? Sim. Acho que os tiozões acharam isso máximo. Então, ele incentivava jovens universitárias, né, a pagar os estudos, essas coisas, né, normal, natural, e tinha essa tática de ter se casado sem ser. O pessoal acreditava, claro, porque quem não vai acreditar numa aliança? É mais fácil, é muito mais comum tirar aliança sendo casados que... Bom, então... Depende do alvo, né? O homem, inclusive, tem uma questão social aí, aí sim, concordo até que seja comportamental. E aí sempre remete à honra, né, no conceito de Schopenhauer, de a honra como a opinião dos outros sobre você e o medo que você tem dessa opinião, o respeito que você tem por essa opinião, digamos assim, não precisa ser, o Schopenhauer usou medo, mas a gente pode usar respeito. Para um homem é muito mais interessante mostrar-se à sociedade como um homem que casou lá aos 20 e pouco, com uma mulher de 20 e pouco, e passou o resto da vida com ela. Isso para o homem é fundamental, essa imagem do pai de família, do homem de família, do esposo, e ainda que não tenha filhos, mas aquela coisa, né, do esposo. É belíssimo para o homem, conta muito. Eu vejo casos velhinhos, assim, chegam com a esposa da mesma idade e tal, e, já estamos casados há 50 anos. Fica todo mundo, os homens ficam admiradíssimos, acham aquilo o máximo, entendeu? Em termos sociais, é uma apresentação. O cara dá uma dignidade pro sujeito, dá uma coisa, ele passa a ser um tiozão respeitável, né? Principalmente se não for um cafajeste que fica andando por aí, né? Que seja discreto. Porque pede ser um homem casado. Por exemplo, um homem casado de 50 anos, 60 anos, casado com uma mulher de 52, vamos supor assim. A gente pegar a média global. Nossa senhora, se ele for discreto nas suas escapadas, se é que tem escapadas, certo? Ele vai ser admiradíssimo pelos outros homens, inclusive por algumas outras mulheres também que valorizam isso. Mulheres que olham, que legal, aquele homem lá tá com a esposa, tá lá dedicado, sempre sai com ela, vai a qualquer evento social com ela.
No Facebook bota a foto dele com ela. Isso é muito legal, né? É respeitabilidade e é interessante. Eu mesmo admiro. Acho. É, Tu tem foto com a tua esposa atual. exatamente, e acho que é um dever, né? Além de, claro, eu faço com muito gosto, acho que devo. Né? Não, eu sinto, me faz bem e faz bem. Eu acho que é um dever do homem. Tá? Isso vem desde os romanos já tinham isso, no estoicismo se discutia isso, né? Os históricos debatiam isso, né? A necessidade do. Os históricos tardios, né? Eles vão chegar e dizer, não, poxa, você tem que apresentar a sua esposa como um par e tal. Isso é importante para a figura pública do homem, para o homem na arena pública. O homem é, segundo a definição de Freud e ele a parte sociológica do Freud, né, que o homem é muito mais social, né? O homem é ele é voltado para o social, ele é voltado para os seus, ele se importa muito com o que pensam os seus pares, né? É, não Não, a é, mulher também, só que os sim, pares da mulher também têm outras preocupações, né? Ou tinham. exatamente, mas o homem é social, ele gosta de viver no social, a gente sabe disso, o homem, ele gosta de viver numa assembleia, num bar, em qualquer lugar onde ele tem essa. Na visão tradicional, o homem está preocupado com a polis, né? E a É, mulher com a exatamente. casa e com a vizinhança de casa. Freud reproduz essa ideia, né? A mulher está ligada ao ninho, né? Ela é a dona do ninho. Né? E se você for ler a história da vida privada, vai ver que isso é muito clássico. A, 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 a mulher há É que 200 como anos. o ninho agora não tem ninguém dentro dele, A mulher a não. mulher No ancien regime, quer dizer, no antigo regime francês, que é uma época muito interessante de ser analisada, porque é uma época que você vai ter uma evolução de riqueza, uma evolução de costumes, é todo um caldeirão ali, né? Que infelizmente vai derrocar na Revolução Francesa, que é um retrocesso. Mas aquele momento do antigo regime, ele é muito rico, e aí eles têm pesquisas interessantíssimas que eu vi lá em Arrier e Duby, né? Na história da vida privada, que mostra que a mulher aceitava um papel que meio que subalterno social, desde que, e isso era muito forte, ela mandasse em casa. Quem determinava como é que ia ser a disposição dos móveis, como ia ser a casa, a administração daquele lar, incluindo muitas vezes a administração econômica daquele lar, como é que ele ia produzir, como é que ele ia, era a mulher. Então ela era aceita. uma divisão de competências que tem até na Grécia, né? Exatamente. Era extremamente machista, mas a mulher cuidava da casa. Mas desde que, aí que tá, ela tivesse algum governo. O que a mulher da época já não Mas queria. o que eu estou dizendo por cuidar da casa? Se é uma família mais abastada, vai ter, inclusive, muitos empregados, ou, Exato, no caso da Grécia, escravos. Né? exato. Se pegar a Florença do século XIV, que é outra micro-sociedade interessantíssima, a mulher, aí ela é bem mais jovem, né? A gente já discutiu isso. Em Florença ela tem 20 anos de diferença em relação ao esposo, mas ela quer ou empregada ou escrava. É o mínimo que ela quer para manter a casa para que ela não tenha que esfregar chão. Isso ninguém quer, ninguém gosta, nem homem nem mulher gosta disso. Tem mulher que gosta, eu já vi. Não, mas enfim, é exceção. Né? É, mas, Loucura tem para tudo. mas voltando à sua excelência, o tiozão, então ele aumentou demograficamente também por essa questão do divórcio. Então ele está mais no mercado. E ele quer. Isso é fundamental para. Divórcio solicitado pela mulher, na Que é, maioria das que é vezes. 80% dos casos no Brasil, segundo a última estatística, é em torno de 80%. Claro que muitas vezes elas se divorciam de crápulas, de homens violentos, aí elas têm toda a absoluta e plena razão de demandar o divórcio. Eu jamais vou discordar de uma mulher que larga um homem por ser vagabundo ou por ser violento. São duas condições que existem nos homens aí que não são admissíveis, né? Que não são para a pessoa ter uma família, né? Ou ser vagabundo, ou seja, não querer trabalhar, não querer empreender, ou ser violento. Violento. Ou alguns param de querer transar também. Bom, mas aí um problema que é E mútuo, aí? né? É problema mútuo. É um problema que ocorre dos dois lados, às vezes. Ou de um. Enfim, aí é outra questão.
Ah, É que tem muito. Bom, eu tive um vizinho, né, que ele mentiu para a esposa durante uns 20 anos que ele estava impotente. E ela aceitou, até que ela descobriu que ele tinha um amante e fez ele se curar, né? E continuaram casados até ele morrer, né? que coisa bonita. Eu acho lindo isso. Eu acho que. Ah, rapaz, nada mais cristão, mais belo do que o perdão, né? Do que aquela coisa. O perdão ou então a leniência, né? O entender que o outro não é perfeito, mas nós também não somos, né? É, eu falo que o divórcio ele tem uma dose, tirando esses casos extremos, ele tem uma dose de autoindulgência, né? Quer dizer, aquela coisa, né? O outro é culpado de não me fazer feliz. Peraí, vamos com calma que não é assim. Isso é autoindulgência. E sempre o outro é culpado, né? Ainda que a gente possa aceitar um comum, um acordo de chegar e dizer para a sociedade que foi uma decisão de comum acordo entre os dois, a gente tende a julgar, naturalmente, é uma proteção do ego, né? Como é que é? Os dois dizem, foi de comum acordo e os dois pensam, a culpa foi do outro. Exatamente. É autoindulgente, né? Nós tendemos à autoindulgência em várias coisas, até porque a vida se tornaria muito difícil se a gente não fosse autoindulgente em uma determinada medida, né? Se a gente fosse excesso de superego, digamos assim, excesso de autocrítica, também não é desejável, né? Não sei, você como psicanalista, se acha desejável alguém ter um excesso de autocrítica, né? Existe excesso de É que a autocrítica. autocrítica não precisa ser persecutória, vamos dizer assim. Exatamente, Né? Não precisa ser superego. O devastadora. ego pode incorporar, né, as críticas do superego, da segunda tópica, e aí tu diz, tá, essa é uma ressalva importante, mas ao mesmo tempo esse é um impulso importante do id, digamos assim, É, né? E aí ele aceitar esse conflito dentro do ego e conseguir trabalhar isso de maneira mais ponderada. é. E não do tipo o superego proibindo e depois o id conseguindo dar uma escapada. Né? Não, tu faz porque tu quis, porque tu escolheu mesmo. Né? Cara, tudo. Ou tu não faz porque tu escolheu, É. não porque tu não conseguiu nem suportar a hipótese de que aquilo fosse um desejo teu. E a transgressão tem seu sabor também, né? Aquela coisa da. é, é, ser transgressor, fazer uma transgressão tem que ser o gosto também. Tem, seu, tem, sua satisfação, tem uma satisfação envolvida. Né? Eu, de repente, me interdito fazer tal coisa, mas eu faço. é, 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 E me arrependo. mas antes, no momento que está fazendo, tem o prazer da transgressão. A culpa Isso é tudo complexo, né? A gente é. vai ter. Não vamos entrar nesses detalhes Não, porque eles não. são complexos demais. São complexas, a gente pode fazer outro programa sobre as questões complexas da psicanálise. Pronto. Seria interessante. O, o insolúveis. Eu dizer. Mas o tiozão tá aí. Ele é um fato demográfico importante. E vamos caracterizá-lo, a gente já caracterizou ele politicamente, que ele vai ser conservador, seja à direita, seja à esquerda. À direita também, ele provavelmente não vai aceitar ideias libertárias. Ele tende a ser refratário a isso. Abolição do Estado, qualquer coisa assim, ele vai meio olhar de lado. A tendência, eu não achei tiozões libertários ainda. Eu achei muita gente libertária até os 30 anos. Mas tiozão libertário, tinha até um tiozão que era bem libertário, mas aí eu confrontei com algumas coisas, ele debateu comigo, ele, não, realmente você tem razão, Aurélio, isso aqui eu tenho que rever meus conceitos, a coisa não é bem assim. Né? Ah, então, a tendência e é uma tendência global, né? Você vê que no mundo todo há uma tendência ao conservadorismo, mesmo na esquerda, né? Uma esquerda mais calma, vamos ver isso com calma, vamos devagar, né? A esquerda petista, né? Porque o PT é um partido de esquerda conservador, né? Na prática é, no discurso não, mas na prática ele é. Infelizmente, né? Ainda bem, o Brasil passou por isso, podia ser bem pior, né? Podíamos ter, se nós tivéssemos o pessoal no lugar do PT seria muito pior. Nossos, acho, né?
Eu não quero arriscar isso retroativamente. Nem para frente, muito menos para frente eu quero arriscar É que o PT pensava que era um PSOL até assumir o poder. Aí descobriu que era um PSDB. Exatamente, que era de esquerda, mas conservador dentro da esquerda. Né? Como era os regimes que se espelhavam na União Soviética. A União Soviética, a partir do momento, ela passa a ser um padrão conservador do que é o socialismo. E que, inclusive, vai desembocar, isso é muito importante, eu gosto muito desse episódio, quando o governo do Vietnã, já vencido a guerra com os Estados Unidos, né, que era um governo totalmente alinhado, o Ho Chi Minh era totalmente alinhado a Moscou, que recebeu apoio, é, inclusive contra a China, né? Era o contraponto à China. É o governo do Vietnã que invade o Camboja para destituir Pol Pot. Pol Pot não cairia pelo próprio povo do Camboja. Ele cai pelo governo do Vietnã. Que tipo disse assim, não, isso aqui é um mau exemplo. Esses caras não entenderam a proposta do marxismo-leninismo. Esse Pol Pot é maluco. Sim, ele enviou para o campo, né? Nem era indústria. Exatamente. Ele desvirtuou tudo que Marx Matou tinha os dito. professores, os O trabalhadores Vietnã não da tinha nada disso. indústria. A prova de que o Vietnã não tinha nada disso é como o Vietnã emerge depois da Guerra Fria. Hoje o Vietnã, primeiro, Parceirão dos Estados Unidos. um país com altas conversões ao cristianismo, com uma boa relação da população, do povo com o Ocidente, eles não têm mais aquele ranço, e extremamente produtivo, criativo, bem organizado, com as ruas das principais cidades hoje, ao contrário do que era antes da guerra, são limpas, organizadas, há um sentido de ordem no Vietnã, que emerge da ditadura de Ho Chi Minh. Sentido de ordem e de produção, e de competitividade, e altamente educado. Ou seja, eles conseguiram alfabetizar aquele povo, conseguiram dar curso superior, né? Conseguiram preparar aquele povo. O pessoal que nasceu depois da Revolução, Uhum. agora está chegando aos 50 anos. Ou os que já viviam no Vietnã do Norte, até o Ho Chi Minh, ele já governa o Vietnã do Norte antes da guerra. Sim, mas esses já estão chegando aos 60. Exatamente. Os que nasceram no regime do... Então, e tá cheio de tiozão no Vietnã e são bastante conservadores, eles não querem mexer. Não há nenhum sinal no Vietnã que queiram mexer. Oficialmente a gente vai continuar marxista-leninista, isso aqui deu certo. Né? Eles estão melhor sob a Indochina francesa. Não há dúvida que eles estão em melhor condição hoje do que estavam sob a Indochina francesa. Não que a Indochina francesa era melhor. Pegar Saigon, né? A antiga Saigon, que hoje é a cidade de Ho Chi Minh. Saigon era uma potência econômica, era um fervilhar sobre o regime francês, porque ali ficava a administração francesa. Né? A França fez bem ao povo vietnamita no sentido de mexer com aquelas velhas estruturas que nunca tinham dado em lugar nenhum. Uma aristocracia feudal super atrasada. Mas aí vem a revolução, destrói isso, e ao destruir isso, ela causa destruição, realmente. Ela retrocede no tempo. Porque o socialismo de Ho Chi Minh como qualquer outro socialismo, uma reação aristocrática àquele caos criativo que vinha da administração francesa. Mas com o tempo, com uma certa receita soviética de ser, que envolve, né, e aí isso o Haddad tem razão, que envolve uma série de incentivos que não estavam presentes na aristocracia original, né, eles conseguem ir a algum lugar. Uma das coisas que os soviéticos fizeram, que os vietnamitas fizeram, foi dar educação para todos, como o Kaiser lá da Alemanha fez, da Prússia, né, fez no século XVIII, que funcionou muito bem para a Prússia e acabou na unificação alemã e no desenvolvimento alemão. Então, é óbvio que você tem que reconhecer coisas modernizantes numa versão conservadora do programa marxista-leninista. Mas, Aurélio, vamos voltar para o tiozão. Sim. O tiozão, né, no mundo todo, então ele nasceu naquela década ali, década de 70,
década de 80, pegar o tiozão de 40 anos, né? E me parece que, apesar de ele ser bastante progressista, né, à direita ou à esquerda, né, ele se estranha muito com o identitarismo. E outro problema, ele é um sujeito que não tem um papel muito claro na sociedade, porque se esperava que ele sossegasse o facho ao chegar nessa idade, né? E ele não sossega mais. Ele tem muito mais saúde e perspectiva ao chegar aos 40, aos 50 anos, do que os antigos ancestrais de 50, 60 anos chegavam nessa idade com poder, né? Mas com não tanta visibilidade. Os embates entre tiozões e jovens sempre houve, né? Mas a posição de poder dele é mais esquisita, porque ele ainda tem, relativo à juventude física, né? Ele tem poder econômico, mas a juventude de hoje, ela é muito mais pseudo-empoderada. Ela é empoderada por imagem, né? Então, se tu pegar a geração que foi para a Segunda Guerra Mundial, que foi para a Primeira Guerra Mundial, eles realmente eram jovens, colocados no moedor de carne por tiozões de 40, 50 anos. Havia uma divisão geracional mais radical, e agora o grande problema do tiozão do século XXI, dos anos 2020, é que os tiozões estão misturados e criando mais atrito. É como o problema, já que a gente falou do PT, né, de por que o PT odiava tanto o PSDB? Pela rivalidade. Eles eram excessivamente parecidos um com o outro e disputavam o mesmo eleitorado. Então, eles se odiavam mais do que qualquer outra coisa, pela rivalidade mais do que pela oposição. No caso dos tiozões e dos relativamente mais jovens, assim, que já vai pegar também o cara de 30 anos, né, que já pegou a malandragem de ser, como é que se diz, esquerdomacho e por aí vai, essa proximidade gera um atrito e um repúdio diferente, mais intenso, porque se criou uma paradoxal rivalidade. Aquilo que era segmentado em faixas de atuação muito mais estanques, estão mais misturados agora nos anos 2020. Já desde os 2010 também, né? E com a questão do identitarismo, se pegou no pé do caráter geracional, não mais que o cara ia ser de direita e o jovem de esquerda, mas que agora o tiozão é machista, homofóbico e racista, e o jovem, que também acha que não é. Na verdade, ele apenas virou a mesa, vamos dizer assim. Ele inverteu a lógica, mas acaba praticando esse tipo de intolerância de costumes ao contrário, né? E aí o tiozão tosco não entende muito essa discussão e continua na sua tosquice. E o tiozão mais sofisticado, né? Aí não tanto o tiozão da caricatura, mas aquele que tem, que é o professor doutor, vamos dizer assim, de 50 anos, intelectualizado. Né? Ele vai entrar em choque, e a juventude mais tosca também, que paradoxalmente está na academia, vai querer cancelar esse professor. E aí entra aquela questão, né? O tiozão típico no Brasil, aí nós vamos fazer... O caminhoneiro, o policial. O tiozão típico no Brasil, ele tem uma imagem negativa, assim, para a juventude. No Japão, por exemplo, não. A cultura japonesa é a cultura do tiozão. Até porque o japonês é mais longevo, ele tem tem um problema de apetência sexual também, né? O Japão tem esse problema sério. É o Japão onde menos se faz, estatisticamente, é onde com menos frequência se faz sexo, em geral. O Japão quase não tem identitarismo, é muito, muito tênue no Japão
a figura da ideologia de gênero, coisa parecida. É, mas veja bem, eles têm a tradição da geisha. E a geisha, ao contrário do que muita gente pensa, ela é tudo menos uma prostituta. Ela não, discordo completamente. Eu estudei bastante o tema, eu sei que ela é tudo menos isso. Tá? É uma espécie de orientação, assim, digamos assim, e que preserva o casamento do cidadão, né? O cidadão fica casado lá. Ele tem a geisha, mas ele tem o casamento lá com a primeira esposa, né? Que é muito, aliás, o índice de divórcio no Japão é bem menor do que no Ocidente, né? Então, na cultura japonesa, que também entra a questão do vigor sexual. Essa questão do vigor sexual aos 50, para os japoneses, é sagrada. É sagradíssimo. Não vem perto de sentidos e tal. Os japoneses têm isso como o samurai e tal, aquela ideia toda. É a ideia de um homem com 50 anos sexualmente vigoroso. E sexualmente vigoroso inclui fazer, cuidar do corpo, fazer exercícios físicos, que tudo é muito bom. Inclusive, eles têm a maior longevidade do mundo, também por essa prática ser bastante cultural. Né? A maior longevidade do mundo é japonesa, apesar de ser um povo altamente fumante. Olha que interessante. Né? Porque fuma muito, os japoneses fumam, são um dos povos que mais fumam entre os países ricos, tabaco, né? E mesmo assim ele consegue a maior longevidade. Esse vigor, ele é um bom conselho. Eu aconselho meus pares de 50 anos a fazer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer atividade física, tem que. É por isso que tu fuma? Não, eu fumo, mas eu faço atividade física, né? Aquela coisa eu busco, né? Busco fazer dieta e tal. A gente já falou aqui da dieta paleo, que é uma dieta bem de tiozão, né? Que é o churrasco, né? Aquela coisa da carne, né? Que também é uma expressão de vigor. Se você pegar o paleo contra o vegano, o paleo tá aquela coisa do vigor, da energia. O vegano já não, a natureza, vamos respeitar os ciclos da natureza aqui e tal. É uma atitude mais passiva. Agora, o intelectual aí, você. Deixa eu ver, por que eu e você não somos tiozões de almanaque, tiozões típicos, né? Porque eu e você somos esquisitos para começo de conversa. Nós somos excêntricos e somos basicamente intelectuais, queremos ou não. A gente meio que deplora a figura do intelectual, né? Acha que ela é É que o mais. Thomas Sowell também é intelectual, apesar de criticar os intelectuais. Exatamente, a gente pode criticar os intelectuais sendo intelectual. Mas é só pensar no nosso amigo Pondé. Pondé também é um intelectual, que tem lá suas críticas aos intelectuais, mas é um intelectual. Ele critica os inteligentinhos. Um cara que eu gosto muito como intelectual, Demetrio Maioli, por exemplo, é intelectual. E é um homem extremamente vigoroso. Eu conheço pessoalmente. Ele é uma pessoa. Ele transmite um vigor quando fala com você, quando está na sua Ele frente. parece ser grandalhão, é só impressão? Não, é só impressão, ele é um pouco mais alto que eu sou. É uma pessoa, não vou, claro, contar coisas dele, mas é uma pessoa admirável pessoalmente, assim. Adorável, inclusive, né? Claro, com aquele sarcasmo dele e tudo, mas é uma pessoa adorável, uma pessoa admirável. É um bom exemplo, né? E assim conheço muitos intelectuais, inclusive de esquerda, né? Conheço João José Reis mesmo. É um homem, não sei se ele faz exercício, historiador, né? Uhum. Admiradíssimo. Acho que talvez o historiador mais admirado do Brasil. Né? E um desmistificador muito importante. Um cara de esquerda e desmistificador dessas questões de identitarismo. É um homem vigoroso. Ele vai ter com o tiozão típico, essa identidade do vigor. A ideia de que você tem que se manter vigoroso. Que é uma ideia muito boa. Ela faz bem para a saúde, o cara vai viver mais, realmente vai viver melhor. Acho que o tiozão jamais deve se entregar, tipo assim, não, agora eu vou descansar, vou sublimar, não vou fazer mais sexo e tal. Ah, essa ideia de sublimar o sexo estava ligada no passado a uma coisa mais. Eu até não seria tão contrário a ela no passado. Porque você tinha uma esposa mais ou menos quase da mesma idade, um pouco a diferença, e ela estava com você, ela ia ficar até o fim com você. Então meio que você podia sossegar um pouco, né? Dava pra. Quanto preconceito. É a modo de ver. Eu falo por mim, quer dizer.
Eu quero que eu Não, o que eu sucedo. estou vendo aí é que, na tua concepção, o, o cara chega aos 40, a mulher também se fantasia de velha, né? Isso era muito mais forte É, no sim. início do século XX, né? Uhum. Aos 40 anos, a mulher encarnava uma É, matrona não. no sentido assustador do termo. Os escritores do século XIX diziam, né? Inclusive Capistrano de Abreu tem uma frase, chegava aos 30 já parecia uma velha perfeita. E havia toda uma expectativa social, né, de que ela passasse a uma espécie de clausura, né? E aí tu imagina que seria normal perder o desejo pela matrona, né? Mas o casamento continuava, né? Quer dizer, e o casamento envolvia também. Machado de Assis, isso é muito forte, né? Ele quer conceber as pessoas felizes, não os casmurros, não. São aquelas que passaram por isso e ficaram. É o casal que chega feliz. É, essa é o ideal. O ideal que se busca. Mas assim, na vida como ela é, vamos dizer assim, não a Do Nelson. do Nelson, mas assim, da crônica policial que existe até hoje, volta e meia tu encontra em cidadezinhas ou cidades-zonas escândalos sexuais de orgias entre gente que, quando tu vê as fotos, tu pensa, meu Deus, esse pessoal se reunia para fazer sexo junto, né? Mas, enfim, os feios e os não atraentes não perdem o desejo sexual. Lógico. E vamos buscar todas essas formas. E às vezes até os atraentes, né? A gente sabe. Nessa questão das orgias aí, que Não, eu estou dizendo que eles não perdem. É, Né? nessa questão das orgias, a gente vê tipos mais díspares, né? Participando, revelando-se que a gente, então, como você disse, a gente olha e diz, poxa, eu nunca ia imaginar que esse poço de, né? Fora questões, né? Como a gente já teve com Isaac Asimov e tal, né? Que pessoas intelectuais de alta respeitabilidade que tinham uma vida íntima, no mínimo, questionável, né? Mas o Asimov, que eu saiba, ele morreu de AIDS, mas não teria sido por fubangagem, como se diz. Teve uma história aí, mas eu não quero nem entrar nesse meio porque é complicado. Nesse mérito, quer Nesse dizer. mérito, Bom, então acho que a gente fez um perfil do tiozão, ou falta alguma coisa para caracterizar o tiozão e para onde ele vai? Bom, o tiozão é uma tensão em aberto, porque a figura etária sempre existiu, só que era aos 40, né? Até eu brinco com amigos Ainda meus é de aos colégio. 40, ainda é aos 40 do ponto de vista de alguém de 20. Digamos assim, duas amigas de 20 anos se encontram. Ó, eu tô saindo com fulano. Ah, mas ele já tem 40 anos, ele é um tiozão. Eu Mesmo que não acho aparente. que eu Mesmo acho que... que não. É, Depende da faixa, da classe, vamos dizer assim. se ele for um Brad Pitt de 40 anos. Não tem problema. 40 anos é considerado bastante novo ainda. É, 45 já começa a ficar suspeito. 50 é uma barreira, é a barreira atual, vamos dizer assim, não na tem qual como. Então, o que eu quero dizer? A diferença etária sempre existiu, né? O Colonel Brandon, da Jane Austen, como é que é? Sense and Sensibility, ele tem 35, ou 5 and 30, que eles falavam que nem alemão, né? Botava a Sim. unidade na frente. Ele tem 35 anos e é considerado um cara já passou o tempo dele, né? É muito engraçado. Então, sei lá, 1800, É, 35 anos já era tiozão. porque a longevidade não Obviamente, era. para nós não é. Hã? A longevidade era menor na época, né? O cara vivia até os 60 e tal. Na média. Ah, nos anos 50, eu acho que 40 anos talvez fosse Hum. tiozão. E aí o que eu ia dizer? Eu falo com os meus colegas de colégio, assim, do ensino fundamental, né, na época primeiro grau, e às vezes digo para ele, lembra quando a gente se conheceu? Ah, sim, pois é, no colégio e tal, pois é. Lembra dos teus pais? Lembro. Eu digo, eles eram muito mais novos do que nós somos hoje, e a gente se sente mais jovem do que
os nossos pais se sentiam aos 50 anos, a gente se sente muito mais jovem, com muito mais expectativas, sonhos, esperanças, do que os nossos pais aos 30, ou até antes aos 30 não, aos 40. Né? Aos 30 eles estavam bombando, né? Mas aos 40 já era diferente, a perspectiva, cheguei aos 40, 42. 42 anos tinha um peso de 52. Né? Eu não sei como é que isso vai se desenvolver, né? Mas me parece que essa tensão que existe hoje é por essa invasão de espaços que se pensava que eram para estar estanques. O cara chega aos 40, ele sossega o facho. Ou ele não sossega, mas fica na dele. E também não havia tanta liberdade para o jovem de dar palpite, né? Não na mesa de família. Né? E a briga era violenta, do tipo, o tiozão expulsava aos chutes o jovem que afrontava demais. Né? Hoje em dia, há uma convivência tensa e quem está a fim de expulsar aos chutes é o jovem, né? Com a bandeira do seu velho safado, seu velho homofóbico, seu velho racista, né? E estamos num momento esquisito, um momento estranho. Toda geração acha que a geração dela é esquisita, né? Mas os nossos jovens, então, não estão fazendo a revolução na universidade ao estilo maio de 68. Na universidade eles já ganharam, mesmo após ter... A universidade está perdida. Os tios dois da universidade concordam com eles. Fingem concordar, claro. que é pior. É um caso clássico de, como é que é? O mal triunfa pela frouxidão dos bons. E pode ser uma estratégia de sedução em muitos casos, né? Eles fingem concordar para seduzir. Aí tu tá... Para seduzir, não. Entenda, sedução não se aplica apenas a relações sexuais. Sedução significa... sedução no sentido amplo da palavra, no sentido geral. Seduzir para o discurso, né? Quer dizer, seduzir para segui-lo, para admirá-lo. Sedução no sentido geral. Quer dizer, eu brinco muito com a figura do cria-corvos e eles te comerão os olhos, né? Eu brinco que muitos desses intelectuais, a própria Elizabeth Butler, né? Levantaram questões acadêmicas respeitáveis, mas acabaram sendo condescendentes e criaram uma turba, né? Não tem outro nome. Exato. Aí de militantes. Alô? Você chegou no ponto que eu queria chegar, da turba. Uma turba de militantes que transforma aquelas ponderações em slogans de combate, né? E de repressão. Então, hoje em dia, uma própria Elizabeth Butler, se ela vai discutir ponderadamente a teoria dela, ela vai ser cancelada porque ela é homofóbica, racista e transfóbica. Né? É a da ideologia de gênero, né? Como é que é? Não é ideologia de gênero, é discussões sobre o gênero com construção social. Em que medida? E isso foi transformado em só construção social. Virou um credo cuiu absurdum, né? Ou seja, eu acredito até mais, acredito porque não dá para entender. Tem que professar essa fé. E tudo que a biologia disser é discurso, como dizia o Derrida, né? Tudo que a biologia afirmar em contrário, que os biólogos afirmarem em contrário, é só discurso. Só que isso não tinha esse caráter de censura violenta naquele momento, com exceção lá dos movimentos mais maoístas, que de fato foram importantes em maio de 68, atualmente isso se tornou quase que a regra universitária, não tanto no Brasil, porque a gente está um pouco atrasado, ninguém leva a sério coisa nenhuma aqui mesmo, mas nos Estados Unidos a coisa está muito perigosa nesse sentido. Né? Terrível. A polícia disso, a polícia inclusive dos tiozões nos Estados Unidos está fortíssima. Né? Um homem de 50 anos ele está interditado.
né? Ele está interditado na cultura americana hoje. Ele é visto como alguém a ser evitado. Mas isso me faz lembrar, você falou da turba, e me faz lembrar, eu queria até encerrar minha parte nisso. Até o século XVIII existia muito, a igreja combatia o costume, mas os Chiarivari, no interior da França principalmente, mas na Itália também, tá, o nome é italiano inclusive, Chiarivari, se escreve Chiarivari. O que era o Chiarivari? A igreja dizia que você não podia divorciar, mas uma vez viúvo você podia casar de novo. E os homens viúvos, principalmente os bens de vida, né, que tinham conseguido alguma renda, alguma destaque, né, eles se casavam com moças mais jovens, né, geralmente, né, nessa época, até o século XVIII. Aí formava-se uma turba, principalmente dos homens jovens, sempre por jovens, que faziam o Chiarivari, que era uma espécie de... Quando eles se casavam, era obrigado a casar em cerimônia pública, né? Tinha que casar na igreja. Jogavam ovos, ficavam provocando, ficavam jogando pedra na casa e tal. Que era uma revolta, claramente, aí era explícita, de dizer, poxa, você veio competir com a gente no nosso território. Você veio diminuir a nossa chance reprodutiva, a nossa chance de formar um par, de formar uma família. Num tempo em que formar a família era ainda mais uma questão de honra para o homem sozinho era realmente uma perdição completa, era um descartado, uma falha, né? Um falhado. Era um falhado, um fracassado. Então, era terrível. Pô, estavam dizendo tipo assim, você já teve sua cota. Se ela morreu, morreu, né? Não temos nada com isso. Não venha usar agora do seu poder econômico, de toda a sua experiência, de todo o charme que a idade lhe dá, porque a idade lhe dá um charme, lhe dá a capacidade de você seduzir, aí eu falava da sedução, a sua capacidade de sedução a partir de uma certa idade é maior, porque você adquiriu experiência na arte da sedução. Também a sedução aí no estrito senso, né? Seduzir para fins intencionados, digamos assim, para usar a frase do Freud. Né? Isso tinha o Chiarivari. Então isso hoje tá dito de outra forma, tá expresso de outra forma, mas a revolta no fundo é essa também. A revolta no fundo é que os tiozões competem nesse mercado e isso desajusta o pobre do rapaz que está fumando maconha ainda aos 20 e pouco, vivendo na mesada do pai e não tem como competir. E aí ele vai ficar sozinho? É um problema. Tem entre os jovens a distinção daquele que aos 20 anos já está ganhando 50 mil por mês, né? Existe também. Caso raro, mas bem. Que é um valor que raríssimos são os tiozões que chegam a esse patamar. Mas ficou muito mais caro o básico, né? Embora o básico seja absurdamente maior do que era Sim. em 1970, né? Assim, se a gente pegar alguém de hoje e colocar numa casa de razoável luxo em 1970, ele vai ficar absurdamente entediado. Insatisfeito. Satisfeito. Então, a noção de padrão mínimo, né, ela subiu muito. Então, o jovem até pode ter uma profissão que ele poderia fazer, mas no Brasil, até mais do que em outros países, esse emprego não paga quase nada. Ele poderia perfeitamente viver com aquele dinheiro, mas ele não vai gostar dessa vida. Ela está muito abaixo do que se considera razoável hoje, né? E o resultado é, o jovem vai preferir morar na casa dos pais e reclamar dos pais, porque eles são muito quadrados. Só que o jovem, em 1970, 1980, ele também achava ruim e ele preferia sair de casa. Hoje em dia, ele fica em casa, ele continua morando na casa dos pais. Uma, porque os pais não enchem mais tanto o saco, não fazem mais tantas exigências, do tipo, enquanto morar sob o meu teto, vai respeitar as minhas regras. Isso não existe mais. Né? Não existe ainda, mas é raro. É raríssimo, né? Muito raro. Geralmente é o contrário, é Sua Majestade o bebê,
com 20, 30, né? Ou seja, o jovem que continua morando na casa dos pais, ele às vezes manda mais do que aqueles que pagam a conta. E tem um ódio mortal dessa situação, né? Essa convivência forçada, entre aspas, né? Ela é tensa, justamente porque os jovens não saem da casa dos tiozões, né? E aí os atritos são maiores, o rancor é maior, né? O pai de um professor meu do direito, ele citava um ditado que ele atribuía aos uruguaios, né? Que era: quando alguém te trata com muita ingratidão, tu tem que perguntar, né? Que bem que eu te fiz para tu me tratar tão mal, né? E os tiozões, eles têm a culpa insanável de ter dado aos jovens de hoje esse mundo de abundância imperceptível, porque ela parece que é o mínimo aceitável. Exatamente. É uma paradoxal abundância que parece que não faz mais do que a obrigação, né? Eu me lembro, já na década de 90, né, que tinha um professor da filosofia que achava que os pais tinham que dar uma mesada para os filhos, para eles irem morar sozinhos, né, e ir sustentando eles até morrer, os pais morrerem, né? E esse professor, ele tinha pego essas malandragens da Alemanha e de outros países onde ele tinha estudado. Essa noção não gerou gratidão, gerou ódio. Ressentimento. Porque gerou dependência. Não é? Essa dependência gera um ódio que não é possível dizer com as palavras próprias. E encontrou alguns pretextos. Essa questão identitária, política, mesmo em relação ao tiozão de esquerda, né? Que ele é machista, que ele é racista, que ele é transfóbico, é um pouco uma impossibilidade de suportar a dívida que tem a juventude com relação às gerações que criaram esse mundo de extrema e viciante abundância, né? De, em certo sentido, acabrunhante paz e abundância. O problema aqui no Brasil, é mais específico com a ascensão de um tipo como o Bolsonaro. Ressalvado que o Lula não era diferente sobre esse aspecto. E aí, o tiozão de esquerda, ele é tolerado pela mídia, pela juventude. O de direita, não. O tiozão do pavê para comer, né, ele é explorado para ridicularizar só contra o tiozão de direita. Embora essa distinção seja muito confusa, porque a cabeça dos dois é muito mais parecida entre eles do que com o jovem de 20 anos, pelo menos o jovem que tem aspirações de ir para a faculdade ou que entra na universidade, porque tem aquela figura do antes e depois da federal, na qual, enfim, o jovem que entra meio careta, né, na universidade, não é raro ele raspar o cabelo, pintar o cabelo, fazer tatuagem, um monte de loucuras, turma, né? Que é especialmente catastrófico no caso das mulheres. É a lógica do mulheres... clube, aí é a lógica do clube. Ela vai se comportar como o clube se comporta, tende a seguir a manada. E nas universidades federais, principalmente, né, esse rito de passagem, ele é bastante radical. É assim, há toda uma neura, correta até, de que não haja trote violento. Uhum. Mas o trote ao estilo lavagem cerebral, esse é permitido. E essa juventude que entra respeitando os pais, né, achando ruim, né, mas tratando de maneira grossa, de maneira que eu particularmente não lido muito bem, mas entra na universidade, ele passa a ter desprezo pelo
pelos seus pais, né? E eu acho muito engraçado que, vendo relatos de japoneses, de coreanos, né? Eles têm, assim, toda uma preocupação já politicamente correta contra o racismo e tudo mais, mas quando eles falam do pessoal de 60, 70, 50 anos, eles, não, eles são meio preconceituosos, né? Mas eles falam isso de uma maneira afetuosa e respeitosa. Exatamente. O Ocidente, se eles morressem, seria melhor. Eles são o câncer da humanidade. São uma coisa. Como era no Que é século bem a cabeça dos revolucionários da Revolução Francesa, né? Que Exatamente. tinha que Você, higienizar a sociedade, e se tivesse que matar uma quantidade absurda de pessoas, tudo bem, faz claro, parte do processo. e isso explica também a questão dos Chiarivari, né? Quer dizer, o Chiarivari precedeu a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa ele não aparece mais. Por quê? Porque ele já tinha chegado ao poder, né? Porque ele virou a mesa do poder realmente, né? Acabou com aqueles nobres que abusavam da sua condição de nobreza. Mas o problema Incluindo também pegava os burgueses, né? incluindo os burgueses e os padres, né? Os padres no Padroado Régio tinham esse problema seríssimo, né? Porque como o Padroado era régio, você buscava a função de padre porque era uma função bem remunerada, e de ascensão social, né? Mas não deixava de desejar o sexo oposto de jeito nenhum. Às Na vezes o época eles mesmo. desejavam o sexo oposto, hoje em dia... Não era. O grande problema, embora para a Inquisição o problema fosse outro, né? Fosse o chamado pecado nefando, eu exponho isso no meu livro, né? Eu conto uma história dele. O problema era os padres dadivosos eram bem mais comuns, né? Aquelas coisas, tinha o filho de padre e tal, aquela coisa toda. Isso aí era bastante comum. Mas no Brasil Hoje em dia tem o padre que canta, o padre que faz musculação. No Brasil, né? no Brasil naquela época, isso não era um grande problema na sociedade. A sociedade portuguesa, a cultura lusa nunca, ela não tinha Chiarivari, por exemplo, ela não tinha um preconceito tão grande. Esse preconceito nós importamos dos Estados Unidos modernamente, ele é externo a nós, né? Nós sempre somos muito mais tolerantes, né? Com as cabritinhas do coronel também, né? Com as amantes, com a casa tica, com aquela coisa toda, a gente sempre foi muito mais tranquilo com relação a isso. O brasileiro do passado era tranquilo em relação a isso. Eu vi até óperas, né? Tipo opereta, né? Fazendo essa ridicularização do cara velho que quer casar com a moça jovem. Aí tem o apaixonado jovem também, e eles brigam. Isso aí meio que até é um pouco variação lá O Amor Cortês. Do Amor Cortês. Como é que é? O romance... Comédia dell'arte, comédia dell'arte, né? Exatamente, que vai beber na fonte do romance de Amor Cortês, que começa no século XI na Titânia. A gente já falou disso aqui em outro programa. Que é a gênese do romantismo, que o Schopenhauer, inclusive, ridiculariza. E a dificuldade atual é que o tiozão ele não é tão fisicamente, etariamente, em termos de saúde, diferente do jovem, né? Se alguém com 50 anos, em 1840, a pressão para que ele sossegasse, pelo menos as aparências, era muito mais forte. Hoje em dia, não é, né? No Brasil, tinha a figura do sossega-leão, né? Que é o cara que está... a gente tem muitas críticas também, tinha pelo menos, com a mulher mais velha que queria aparentar ser mais jovem, né? Nos Estados Unidos surgiu, como é que é, as cougar e as milfs, né? Milfs é até uma expressão bem chula, que é mães que a gente ama foder. Milf é mais ou menos isso. Sim. Mother, I love, fuck. Uma coisa assim. E, enfim, existe toda um imaginário sobre essa estranha figura da mulher lá de 40, 50 anos que continua fogosa e, mais tradicional, né, a ideia do homem que continua, como tu diz, vigoroso, né? O vigoroso aqui, até para salvar as pessoas, não é necessariamente nesse sentido. Eu falei vigoroso no sentido geral.
Vigoroso no sentido de manter manter o vigor, vigor no sentido geral, não é no sentido sexual, eu falei. Mas tudo bem, também pode se aplicar no sentido sexual, faz parte do conjunto, talvez, mas não é obrigatório. Um homem pode ser vigoroso tendo sublimado a questão sexual. Mas pega o exemplo, sei lá, do Picasso, que até o nome é sacana, né? O Picasso, ele vai ser um baixinho careca, né? Mas vigoroso na arte, né? E na fubangagem, como dizem hoje em dia, né? Até os 80 anos depois, mesma coisa o Charlie Chaplin, né? Essa figura, ela nunca foi totalmente estranha, né? E em alguns casos, principalmente no caso de artistas, né? Era melhor Claro, até tolerada. porque tem a história do macho alfa, né? O macho alfa, ele tem uma duração no tempo muito maior. O General MacArthur, Jack Nicholson, aquelas figuras masculinas que são de tal força, de tal Sean Connery, né? Eles, eles exalam tanta masculinidade que essa masculinidade ela é muito mais longeva no tempo do que o cidadão médio comum. O Sean Connery faz um filme estranhíssimo, que é Zardoz, né? E ele já está com uns 40 anos, e meio barrigudo, e meio careca, né? E colocam ele numa roupa, roupa assim, tipo aquilo que eles brincam com a hipersexualização das mulheres em jogos eletrônicos, né? O Sean Connery põe uma bota até quase metade da coxa, fica com os peitos peludos, né? À mostra, já meio barrigudo, assim, meio decrépito para fins de gladiador, digamos assim, e ele faz um filme muito estranho, não sei se tu conhece, Não, se não, não não. conhece, é com Z, Z-A-R-D-O-S, eu acho, ou Z talvez. Wizard of Oz. É que o Zardoz, na verdade, é uma corruptela de Wizard of Oz, né? Com Z no fim. Então, essa figura, ela eventualmente aparece na nossa história, é comum, não é? O mais incomum seria a mulher de 50 anos fazendo muito sucesso como atração com vigor sexual, isso era mais raro. Hoje em dia começa a se tornar relativamente comum. Mas a tiozona ainda não criou o problema que o tiozão Não, causou, não, até não. porque a tiozona não se mete tanto nessas questões, e quando se mete é mais concordando com a opinião oficial geral, que é atualmente identitária. O tiozão, ele é mais metido em questões políticas, ainda que sem fundamento, né? É aquela opinião do caminhoneiro, né? E isso gera as principais tensões atuais, que tem um problema, aí eu concluo. O problema é que eles têm muita importância econômica, até porque demograficamente, como chamou a atenção no início, eles são uma proporção maior das populações do que os tiozões de 40, 50 anos em outras gerações. É a maior proporção histórica já vista. Então, Nunca há houve uma revolta. proporcionalmente tantos homens Hum? nunca houve proporcionalmente tantos homens com 50 anos. Então, é um outro fator de tensão. Né? Estamos em excesso e há quem queira purgar-nos. E com isso concluo. Beleza. É isso. Vamos até a próxima.